Eu nunca tinha reparado direito na irmã Maria antes daquele domingo. Não que ela fosse invisível, pelo contrário, com seus cabelos brancos sempre presos num coque baixo e o vestido azul marinho que usava quase todo dia. Ela chamava atenção sem querer. Mas na nossa congregação, a gente aprende desde cedo a não ficar olhando demais para os outros, então eu só notava ela de passagem, como se nota uma árvore no caminho de casa. Está lá, faz parte, mas não se para pensar nela. Até que no culto daquela manhã, enquanto o irmão João lia o Salmo 23, eu vi a irmã Maria sentada no banco da frente, os dedos se movendo rápido sobre um pedaço de pano branco no colo. No começo achei que fosse uma daquelas toalhas de crochê que as irmãs mais velhas fazem para vender na feira de beneficência, mas quando me aproximei um pouco, só o suficiente para ver sem ser indelicada, percebi que eram pontos de bordado. Pontos certinhos, alinhados, formando flores miúdas na barra do que parecia ser um vestido de criança. Fiquei intrigada. Não porque bordar fosse coisa de outro mundo, minha avó bordava, minha mãe também, quando tinha tempo, mas porque a irmã Maria era cega. Todo mundo sabia. Há uns 10 anos, uma diabetes mal cuidada tinha lhe tirado a visão quase de uma vez, e desde então ela vivia sozinha naquela casinha amarela perto do cemitério, com a ajuda da irmã Clara que levava comida para ela 3 vezes por semana. Como é que uma pessoa que não enxerga faz um trabalho daquele, com fios coloridos e agulha? No fim do culto, quando as irmãs começaram a arrumar as cadeiras e os homens desciam os bancos para guardar, eu me aproximei dela. Ela estava dobrando o pano com cuidado, passando os dedos pelas flores como se conferisse algo. Irmã Maria, falei baixo para não assustar. Que bonito esse bordado. Ela sorriu, daquele jeito tranquilo que só quem já viu muita coisa na vida tem. A filha é pra neta da irmã Rosa. Ela faz 7 anos semana que vem. Mas, como a senhora faz isso sem enxergar? Perguntei, e logo me arrependi, porque soou como se duvidasse dela. A irmã Maria não parece ter se importado. Só riu baixinho e disse, com os dedos, ué, eles não mentem. E então me contou. Não foi de uma vez, foi aos poucos, enquanto a gente sentava num banco vazio lá nos fundos da sala. Ela explicou que antes de ficar cega bordava desde os 12 anos. A mãe dela, que era costureira, ensinou. Depois que perdeu a visão no começo, ficou desesperada. Pensei que não ia servir para mais nada, nem para costurar um botão, ela disse. Mas um dia, tateando uma toalha antiga que tinha bordado anos antes, percebeu que os dedos lembravam os pontos. O corpo lembrava o que a mente não via mais. A gente acha que enxergar é só com os olhos, ela falou, e suas mãos, enrugadas e com veias grossas, se moveram como se ainda estivessem guiando a agulha. Mas a memória tá nas pontas dos dedos, no cheiro das coisas, no som que o tecido faz quando a agulha passa. Eu não sabia o que dizer. Só fiquei ali, ouvindo, enquanto ela descrevia como contava os fios do pano para não errar o alinhamento, como usava linhas de cores diferentes para marcar onde começava cada flor. O tato é como uma luz que a gente apalpa, ela disse uma vez, e eu guardei aquela frase sem entender direito. Na semana seguinte, levei um pedaço de linho branco para ela. Não fui sozinha e a irmã Clara me acompanhou, porque a irmã Maria não gosta de visitas sem aviso, como ela mesma tinha me alertado. A casa dela cheirava a lavanda e a pão fresco. Na sala, uma máquina de costura antiga ficava num canto, coberta por um pano xadrez. Em cima da mesa, agulhas de vários tamanhos organizadas num estojo de lata, cada uma no seu lugar. Você quer aprender? Ela perguntou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu balancei a cabeça, depois lembrei que ela não podia ver. Quero, se a senhora não se importar. Ela não se importou. Pelo contrário, pareceu feliz. Nas tardes seguintes, depois do trabalho na padaria, eu passava na casa dela. A irmã Maria me ensinou a esticar o tecido no bastidor, a escolher a linha certa para cada ponto, a não puxar demais o fio para não empenar o pano. Mas o mais importante, ela me ensinou a sentir. Fecha os olhos, ela dizia, e eu obedecia. Agora passa a mão aqui. Sente como o linho é mais áspero que a seda? Como a agulha esquenta quando a gente segura muito tempo. Eu sentia. E aos poucos comecei a entender que bordar não era só enfeitar o pano com fios coloridos. Era uma forma de contar coisas sem dizer nenhuma palavra. Cada ponto tinha um peso, uma intenção. A irmã Maria bordava como quem reza, devagar, com as mãos trêmulas de tanto concentração, mas firmes no que precisava ser feito. Ela nunca me perguntou por que eu queria aprender, e eu não expliquei. Às vezes bastava fazer. Uma tarde, enquanto eu tentava reproduzir um ponto cheio que ela havia me mostrado, a agulha furou meu dedo. Um fio de sangue escorreu pela lateral da unha. Eu chupei sem pensar, mas a irmã Maria já estava estendendo a mão com um lenço limpo.
Não faça isso, ela disse, enrolando o pano no meu dedo. A boca suja ferida. Ficamos em silêncio enquanto ela amarrava o nó. Seus dedos enrugados e manchados de tinta de tanto anos de costura, tremiam um pouco mais naquela hora. Eu percebi que ela estava olhando para o meu rosto, mesmo sem enxergar direito. Você tem mãos de quem carrega coisa pesada, comentou, como se estivesse lendo algo nelas. Mas também de quem sabe segurar com cuidado. Não respondi. Não sabia o que dizer. As mãos da irmã Maria, por outro lado, falavam por ela, cheias de calos, unhas curtas e limpas, veias grossas como cordas. Mãos que haviam costurado não só panos, mas também vidas, a dela própria, a das meninas que passavam pela casa, a de quem sabe quantas outras pessoas que ela nunca mencionava. A senhora já bordou para alguém especial? Perguntei, só para dizer alguma coisa. Ela sorriu, daquele jeito que fazia os olhos dela brilharem por trás das lentes grossas dos óculos. Já. Para minha mãe, quando eu era pequena. Um lenço com flores azuis. Ela guardou até morrer. Pareceu que ia dizer mais, mas mudou de ideia. Em vez disso, pegou o meu trabalho e passou os dedos sobre os pontos tortos. Você está apertando demais o fio aqui, murmurou. O bordado tem que respirar, senão fica duro como uma armadura. Eu soltei um pouco a tensão, como ela ensinou, e o tecido amoleceu debaixo dos meus dedos. Era estranho como algo tão pequeno fazia diferença. Por que a senhora me ensina isso tudo? Perguntei, sem olhar para ela. A irmã Maria demorou a responder. Quando falou, a voz saiu baixa, como se estivesse falando mais para si mesma do que para mim. Porque alguém um dia me ensinou. E porque você precisa de uma coisa que seja só sua. Não entendi direito o que ela quis dizer, mas não insisti. Talvez não precisasse entender. O importante era que naquela sala cheirando a tecido novo e chá de camomila, eu tinha algo que ninguém mais podia tirar de mim. Nas semanas seguintes comecei a levar retalhos de casa. Pedaços de camisa velha, um lenço rasgado, até um guardanapo que encontrei esquecido numa gaveta. A irmã Maria não perguntava de onde vinham, só me ajudava a transformá-los. Um dia, ela me deu uma caixa de madeira com divisórias, cheia de linhas de todas as cores, agulhas finas e grossas, botões de osso e madrepérola. Pra você, disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu segurei a caixa, sentindo o peso dela nas mãos. Não era só madeira e metal. Era mais que isso. Não posso aceitar, balbuciei. Pode, ela cortou. E vai. Porque um dia você vai precisar bordar algo que não pode ser dito. Engoli em seco. Não perguntei o que ela queria dizer. Talvez já soubesse. Naquela noite, quando cheguei em casa, escondi a caixa debaixo da cama, entre as tábuas soltas do assoalho. Ninguém ia procurar ali. E mesmo que encontrassem, não saberiam o que era. Para eles, seriam só coisas de mulher, fios, agulhas, miudezas sem valor. Mas eu sabia. Aquilo era minha voz quando eu não podia falar. Era a maneira de costurar as partes de mim que estavam se desmanchando. E pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha algo que ninguém poderia arrancar. Nem mesmo ele. A manhã seguinte chegou com o cheiro de café queimado e o barulho dos passos dele descendo a escada. Fiquei deitada, ouvindo o rangido dos degraus, contando os segundos até a porta da cozinha bater. Só então me levantei, os dedos ainda dormentes de tanto apertar a agulha na noite anterior. No banheiro lavei o rosto com água fria e olhei no espelho. Os olhos estavam mais fundos, as olheiras roxas como se alguém tivesse passado carvão por baixo. Toquei a ponta dos dedos na pele, não doía, mas parecia que devia doer. Virei a torneira de novo, dessa vez deixando a água quente correr até embaçar o vidro. Quando passei a toalha, a imagem que voltou não era muito diferente. Vesti a saia que ele gostava, a de xadrez azul desbotado, e prendi o cabelo num coque baixo. Na cozinha, ele já estava sentado à mesa, o jornal aberto na página de esportes, a xícara de café intocada à frente. Não levantou os olhos quando entrei. O café está frio, disse, como se fosse minha culpa a água ter fervido antes dele decidir se sentar. Esquentei de novo, menti, pegando a chaleira do fogão. Minhas mãos não tremiam. Era estranho, essa calma. Como se o medo tivesse se cansado de morar dentro de mim e tivesse arrumado as malas enquanto eu dormia. Ele grunhiu algo que poderia ser um obrigado ou só um som qualquer. Não importava. Coloquei a xícara quente na sua frente e me afastei antes que pudesse notar o cheiro de queimado no meu dedo, onde a agulha tinha furado sem querer na noite passada. Enquanto lavava a louça, pensei na caixa debaixo da cama, em como os fios coloridos pareciam brilhar no escuro, como se guardassem uma luz própria. Não era só tecido e linha. Era uma promessa que eu não sabia ainda como cumprir, mas que estava ali esperando. Você vai sair hoje? Perguntou de repente, a voz grossa demais para a hora.
Virei devagar, as mãos ainda ensaboadas. Preciso passar na mercearia. Açúcar acabou. Ele dobrou o jornal, os olhos estreitos. Não demore. Assenti. Não ia demorar. Não dessa vez. O caminho até a mercearia era curto, mas andei devagar, como se cada passo fosse uma desculpa para ficar mais tempo fora. O ar cheirava a terra molhada. Tinha chovido de madrugada, e as poças nos buracos da calçada refletiam o céu cinza. Parei em frente à vitrine da loja de tecidos, fingindo interesse nos rolos de algodão estampado. Na verdade, estava olhando o reflexo das pessoas na rua, tentando adivinhar quais delas também carregavam segredos costurados nas costuras das roupas. Dona Marlene me cumprimentou com um aceno quando entrei na mercearia. Ela sabia que eu não precisava de açúcar. Tinha comprado um pacote na semana passada, mas não perguntou. Só empurrou o saco de papel pardo na minha direção e sussurrou: "Tem novidade no fundo. Chegou ontem à tarde." Meu coração deu um salto. Não era só açúcar que eu vinha buscar ali há meses. Fui até o corredor dos grãos, onde as sacas de feijão faziam uma barreira entre mim e a vista de quem entrasse. No canto atrás dos pacotes de macarrão, havia uma pequena prateleira com retalhos de tecido. Dona Marlene os vendia para artesanato, mas ninguém na cidade costurava além das roupas rasgadas. Exceto eu. Escolhi 3 retalhos, um verde musgo, um terracota e um azul petróleo, e um novelinho de linha dourada que brilhava como fio de metal. Quando paguei, Dona Marlene não olhou nos meus olhos, só dobrou as notas com cuidado e guardou no caixa. "Cuide-se", disse como sempre. "Você também", respondi como sempre. Na volta parei no banco da praça, o mesmo onde a costureira tinha se sentado semanas atrás. Tirei os retalhos do saco e passei os dedos pelas bordas. O tecido era grosso, resistente. Bom para o que eu precisava. Não era só uma colcha que eu estava fazendo. Era um mapa. Cada ponto, cada linha, cada cor escolhida a dedo tinha um significado que só eu entendia. O verde musgo era a floresta atrás da casa, onde as árvores escondiam os caminhos. O terracota, a terra batida da estrada velha, aquela que ninguém usava mais. E o azul petróleo, esse era o rio, o lugar onde a água corria fundo bastante para levar embora o que não podia ficar. Guardei tudo de volta no saco e me levantei. O vento tinha aumentado, e as nuvens agora eram negras, pesadas. Ia chover de novo. Apressei o passo, mas não por causa da chuva. Era por causa do tempo. O relógio na parede da cozinha marcava 4:30 quando entrei, e eu sabia que ele não estava adiantado. A luz que entrava pela janela já tinha aquele tom amarelado de fim de tarde, aquele que faz as sombras ficarem mais longas e os cantos da casa pareceram mais cheios. Tirou o casaco molhado e o pendurei no gancho atrás da porta, onde ele pingaria no balde de metal que deixei ali justamente para isso. A água fazia um barulho surdo, quase como um relógio também, só que mais lento. Peguei a faca de serrar pão e corte um pedaço grosso do que tinha sobrado do café da manhã. Não estava fresco, mas não importava. Comi em pé, olhando pela janela enquanto mastigava. O rio lá embaixo já estava inchando, as águas marrons subindo devagar, engolindo as pedras que antes apareciam na superfície. Daqui a pouco ia cobrir a marca que eu tinha feito na margem, aquele risco na terra onde enterrei a lata. Lavei a faca e sequei nas calças. Não ia lavar o prato. Ninguém ia reclamar. Subi as escadas com cuidado, evitando o terceiro degrau, que rangia. A porta do quarto estava entreaberta, como sempre. Empurrei com o ombro e entrei. O cheiro de mofo e madeira velha me recebeu misturado com algo mais, algo que só existia ali. Respirei fundo, como se pudesse guardar aquele ar nos pulmões. A cama estava desfeita, os lençóis amassados num canto. Não era bagunça, era pressa. Ou talvez desleixo. Ou talvez as duas coisas. Sentei na beirada e passei a mão pelo colchão, sentindo as molas sob o tecido gasto. Era aqui que eu costurava à noite, quando o resto da casa dormia. A luz da lâmpada de querosene tremeluzia, e as agulhas brilhavam como agulhas de gelo. Abri a gaveta da mesa de cabeceira e tirei o caderno. As páginas estavam cheias de rabiscos, números, medidas, anotações que só faziam sentido para mim. Folheei até achar a última entrada, asterisco 12 de outubro, a marcação do sul está desbotando. Refazer com carvão e sebo. Asterisco anotei ao lado com letra apertada, asterisco feito. Rio subiu 3 palmos. Verificar amanhã ao amanhecer. Asterisco. Fechei o caderno e o guardei de volta. Depois, me deitei por cima dos lençóis, sem tirar as botas. O teto tinha uma rachadura em forma de Y, e eu sempre acabava seguindo o traço com os olhos até onde ele sumia na parede. Era como um rio também, só que de gesso e tempo.
O vento bateu na janela, e uma gota de chuva escorreu pelo vidro lenta. Ouvi o barulho do telhado começando a receber a água, um ruído constante, quase reconfortante. Fechei os olhos. Não ia dormir, só estava esperando. Porque quando a chuva parasse, eu teria que descer até a margem de novo. E desta vez, não seria só para verificar marcas. Desta vez, seria para cavar. A porta rangeu antes mesmo que eu ouvisse os passos no alpendre. Não precisei abrir os olhos para saber que era o velho Jossa, com aquele jeito dele de pisar como se o chão fosse quebrar a qualquer momento. A chuva tinha diminuído, mas ainda caía suficiente para molhar quem estivesse lá fora. Tá acordado, rapaz? A voz dele era rouca, como se tivesse engolido areia. Tô, respondi sem me mexer. Ele entrou sacudindo a água do chapéu de palha. O cheiro de terra molhada e fumaça de fogão a lenha veio junto. O rio tá comendo a cerca dos fundão. Se não segurar, leva a estrada amanhã. Assenti. Já sabia. O caderno no meu bolso pesava mais do que devia. Você viu as marcas? Perguntei. Jossa cuspiu no chão, limpou a barba com o dorso da mão. Vi. E não é só isso. Achei uns ossos para baixo da figueira velha. Não são de boi. Fiquei quieto. A figueira ficava onde o rio fazia a curva, justo no ponto que eu tinha marcado no caderno como perigoso. Quantos? Minha voz saiu mais seca do que eu queria. 3. Pequenos. Não perguntei mais nada. Ele também não. Vou precisar da pá, falei finalmente. Jossa sentiu, virou-se para sair, mas parou na porta. Leva a lanterna. E o revólver. Não discuti. A chuva tinha parado de vez quando saí, mas o céu ainda estava carregado, como se estivesse segurando a respiração. A lama grudava nas botas a cada passo. O rio, mesmo no escuro, fazia um barulho diferente, mais rápido, mais faminto. A figueira estava onde sempre esteve, mas a raiz exposta agora parecia um dedo apontando para a água. Cavei onde Jossa tinha marcado com um galho quebrado. A terra estava mole, quase líquida. Não demorou para bater em algo duro. Tirei o primeiro osso com as mãos. Era fino, quebradiço, como de um braço. Pequeno.